Para quem não me conhece, meu nome é Lindoel Souza Santo. O irmão Henrique, o pastor, fez o convite para mim hoje aqui trazer a palavra. E para quem não conhece também, aqui é meu irmão, Lindolvan. Ali é minha esposa, Lucilene, meu filhinho Arthur e meu filho David. E eu quero agradecer também por cada um que está aqui na casa do Pai, para louvar e glorificar o nome de Deus, que Ele é digno de todas as coisas. Só sem perca de tempo, vamos abrir a nossa Bíblia num livro de Mateus, seu capítulo 9, seu versículo 1, a partir do 1. Quem achou, vai dando glória, amém. E quem não achou, eu vou louvar um corinho enquanto acha aí. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. O anjo então perguntou: o que quer que eu te faço? Jacó então respondeu: me dê a minha bênção para depois subir. Me dê a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção para depois subir. Amém! Seja louvado e glorificado o nome de Deus, que Ele é glorioso para todos nós. A palavra de Senhor Jesus, que eu já falei o capítulo, capítulo 9, versículo 1, que fala assim: a parábola de Cafarnaum. Não, o paralítico de Cafarnaum. Perdoa, meus irmãos. Quem souber vai me ajudando também, para nós ler a palavra e o que nós entender, o que Jesus bota no coração da gente, a gente estamos aqui para falar assim. E entrando num barco, passou para a outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa... E Jesus, vendo a fé dele, e disse ao filho: tem bom ânimo, perdoar-te são os teus... Glória a Deus. O 3. E eis que algum dos escribas dizia, entre eles, fazia o que, meu povo? O que significa essa palavra para cada um de nós? Blasfema significa uma palavra que ele falava, que paralítico ficava falando um para o outro. Mas vamos chegar a ser louvado e glorificado. Mas Jesus, conhecendo o seu pensamento, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoar-te são os teus pecados, ou levante-te e anda. Depois eu acabei de ler o restante. Glória a Deus. Essa palavra aqui, meus irmãos, é uma palavra muito conhecida e uma palavra de reflexão para a minha vida e a sua vida, em qualquer situação que eu e você estiver. Essa palavra aqui que o Senhor Jesus me deu, aonde o homem, um paralítico, quando entrou naquele barco com aquele povo, e quando ele atravessou para aquele outro lado, ele encontrou com quem? Com Jesus. E Jesus, vendo a fé daquele paralítico, e Jesus vendo aquele paralítico deitado naquela cama, falou: perdoai são os teus pecados. Mas olha, quando ele falou perdoai são os teus pecados, mas olha que só que algo aconteceu com aquele paralítico. Mas que antes que o inimigo venha nos afrontar, a palavra de Jesus primeiro vem para nós, para mim e para você. Que quando os escribas começou a falar daquele paralítico, começou a blasfemar daquele paralítico não deu ouvido àquele discípulo, não deu ouvido àqueles escribas, aquele povo que tinha um coração mau, aquele povo que não falava bem daquele paralítico. Mas só que Deus, essa tarde estamos aqui, e Deus sonda o seu coração. Não importa a situação que você entrou por essa porta, não importa a situação que você está levando a sua vida, o que importa, eu quero dizer para vocês, que a vitória vai chegar no momento certo. Seja louvado e glorificado, porque aquele paralítico estava ali, mas ele estava com fé em Deus.
Eu lhe pergunto, essa tarde linda e maravilhosa que Deus nos deu, aonde está a sua fé? Aonde é que está a sua fé? A sua fé está no que você vê? A sua fé está no pensamento? A sua fé está no homem? A sua fé está na mulher? A sua fé está em um filho? É necessário a gente ter nossa fé em Deus. É necessário a gente manter a nossa fé positivamente. Porque se aquele paralítico não desse ouvido à palavra de Deus, o que o Senhor Jesus falasse com ele, ele tinha caído em tentação e ele não tinha sido salvo. Ele não tinha sido liberto daquela doença. Ele não tinha sido liberto daquela maldição. Porque muitas vezes, meus irmãos, eu e você se encontra no momento desse paralítico com alguma enfermidade e nós não sabemos qual o procedimento de resolver aquele problema. Mas eu quero dizer para você que essa tarde que estamos aqui, Jesus sabe resolver o problema de cada situação da sua vida. Só precisa você acreditar e ter fé nele. Seja louvado e glorificado. Aquele paralítico, quando ouviu a primeira voz do Senhor Jesus, ele guardou o coração. Quando a palavra de maldição veio contra a vida dele, que por mais que estava deitado naquela cama, mas ele estava ouvindo. E aqueles escribas começavam a falar com ele. No momento podia dizer assim, esse daí não tem mais jeito. Esse daí é um derrotado. Esse daí já foi caído. Mas o Senhor Jesus está dizendo assim, eu te levanto, que eu te sustento com a palma da minha mão. Porque quem sustenta o homem e a mulher é Deus. Seja louvado e glorificado. A palavra do Senhor Jesus fala no livro de Marcos, no versículo 5, a partir do versículo 21. A palavra de Deus fala aqui também. E quando Jesus entrou no barco com aquela grande, que atravessou para o outro lado e acompanhou ele uma grande multidão. Mas olha o que Jesus faz na minha vida e na sua vida. Por mais que a grande multidão esteja, mas nada é impossível para Deus. E aquela grande multidão acompanhava Jesus, mas só que existia uma mulher do fluxo de sangue e existia Jairo, que a filha dele estava quase morta. Mas só que o Senhor Jesus vê na fé de cada um. O Senhor Jesus vai andando e aquela grande multidão acompanhando o Senhor Jesus. E Jesus vai andando e Jesus vai marchando. Seja louvado e glorificado. E aquela mulher do fluxo de sangue já tinha ouvido, olha, vai passar o mestre, vai passar o todo-poderoso de Israel, vai passar o maior aqui, vai passar o dono da vida, vai passar o que dá a vida, vai passar o que restaura. Seja louvado e glorificado. E assim a mulher ficou naquele canto, naquela estrada. Mas assim quando vem a grande multidão, mas ela olhou, ela disse assim, como é que eu posso tocar nessa grande multidão? Se eu sou impura, se eu tenho um fluxo de sangue por 12 anos e nunca foi sarado, mas só se eu tocar na veste dela, eu vou ser curado, eu vou ser liberto dessa maldição, eu vou ser resgatado desta doença. E aí a palavra do Senhor Jesus diz que quando aquela mulher vista a grande multidão, que ela não podia ir em pé, seja louvado e glorificado. Seja louvado e glorificado no nome do Senhor Jesus. Aquela mulher pensou, mas eu tenho que tocar no mestre. Eu tenho que ver o mestre. Eu nem que seja pela última vez. Mas eu tenho que tocar no mestre. Eu tenho que ter minha cura determinada. E assim aquela mulher fez, meus irmãos. Aquela mulher, quando viu uma grande multidão, ela teve uma grande ideia. Seja louvado e glorificado. Eu vou falar uma coisa aqui, meus irmãos. Sabe que por que é que muitas vezes não está existindo, às vezes, cura? Glória a Deus, seja louvado e glorificado. Porque eu e você quer andar de cabeça erguida. Ei, de cabeça erguida, como irmão? A gente é irmão, a gente é profeta, a gente profecia. De cabeça erguida, como de cabeça erguida com Jesus, nós todos podemos andar. Glória a Deus. Mas para Jesus tem que ter humilhação. Seja louvado e glorificado. E quando você não se humilhar, e quando você não se deitar, e quando você não se humilhar e pedir a Deus com humilhação, a sua lepra não vai sair.
Glória a Deus, seja louvado e glorificado. Meu irmão, não vai sair porque se eu oro, se eu jejum, se eu busco, o que é que eu posso fazer mais? Mas muitas vezes você tem um nariz empinado. Muitas vezes não quer ouvir o irmão. Muitas vezes não quer ouvir a irmã. Não quer ouvir o presbítero. Não quer ver o diácono, não quer ouvir a missionária, não quer ouvir o pastor. E aí, irmão, se você entrou pelas águas, nova criatura. E aí, meus irmãos, se entrou pelas águas, nova criatura é. Então, quer dizer que você não se domina. Você tem um dono, glória a Deus. Você tem um dono, quem te domina a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus. Glória a Deus. Mas assim, aquela mulher falou: olha, eu tenho uma ideia. Jesus, creio eu e posso acreditar que Jesus botou ideia na mente dela, e ela pode pensar que quando você pensa coisa positiva, não é do inimigo, é de Deus. Quando você profetiza, não é do inimigo, é de Deus. Seja louvado e glorificado. Aí aquela mulher falou assim: olha, a multidão está grande, mas só que por mais que a multidão está grande, eu vou passar agachado. Glória a Deus, seja louvado e glorificado. Ela disse: eu vou trilhar agachado, no menos me arrastando. Eu vou passar se arrastando, mas eu vou ter minha vitória. Seja louvado e glorificado. E quando ela passou se arrastando, aquela grande multidão apertando o Senhor Jesus, e Jesus vendo a fé daquela mulher, que ele já sabia que aquela mulher tinha fé. E aquela mulher chegou, por mais que estava muito apertado, por mais que estava fazendo muita situação, aquela mulher chegou somente na orla de Jesus. Olha, isso aqui é forte, viu? E chegou na orla de Jesus e tocou. Seja louvado e glorificado. Ah, o Senhor Jesus, olha, tocaram em mim. E aquela grande multidão falou: Jesus, como é que tocaram no Senhor? A multidão é grande, a multidão está tudo apertado. Mas como é que o Senhor sentiu que alguém tocou no Senhor? Porque, irmão, porque quando tem uma grande multidão, quando a pessoa toca em uma pessoa, todo mundo tocando ali, a pessoa não sabe nem quem foi que tocou em mim. Mas só que houve um mistério grande daquela mulher, houve um mistério e houve a fé daquela mulher. Mas quando ela tocou na orla só de Jesus, saiu virtude. Jesus disse: ei, quem tocou aqui em mim tocou diferente. Ei, quem me buscou diferente. Ei, essa cara aqui tem que ser diferente. Ei, seja louvado e glorificado. Ele falou: ei, quem tocou aqui em mim saiu virtude. Quem foi que tocou? Mas todo mundo olhava um para o outro e não sabia quem foi que tocou. Ninguém sabia porque foi que tocou naquela mulher, no Senhor. Ninguém sabia quem foi que tocou no mestre, não sabendo que para ele que tocou nele, para ele, quem tocava nele, podia ser os que andavam com ele. Podia ser, foi os discípulos, foi o pastor, foi a pastora, foi o missionário que tocou em Jesus, foi fulano, foi ciclano, não. Ei, era um que ninguém dava nada, era um que 12 anos estava lá, rejeitada pela sociedade, porque a palavra diz que quando uma mulher tinha um problema dessa situação, ela era rejeitada, que não tinha valor. Mas sabe o que eu quero dizer para vocês aqui agora? Seja louvado e glorificado. Muito pode lhe julgar, muito pode lhe dar nada com você, muito pode lhe criticar, mas o Senhor, Ele é o dono de cada um de vocês que está nesta casa, porque Ele honra aquele que busca Ele, independente da situação que você estiver, independente da sua enfermidade, independente do que você se encontra no momento, mas bota sua fé em prática, que para Deus nada é impossível. Seja louvado e glorificado. E quando já ele fez esse milagre com aquela mulher que estava já com fluxo de sangue e tocou nela, ele falou: filha, a tua fé te curou. E aquela multidão olhava para Jesus e não entendia, Senhor,
Eu acho que eles pensavam, Senhor, essa mulher impura, essa mulher estava nesse canto aí, essa mulher ninguém dava nada, essa mulher era rejeitada. Mas o Senhor disse, eu gosto desses daí, eu gosto dos humildes, eu gosto daqueles que ninguém dá nada, eu gosto desses que é para eu levantar, para você saber que eu sou Deus de providência. Seja louvado e glorificado o nome do Senhor Jesus. E nessa trajeto que ele foi, aquela grande multidão, e quando Jesus olha, vem aquele homem correndo, no mesmo livro de Marcos 5, e aí vem aquele homem correndo, e Jesus olha, aquele homem chega de junto de Jesus e se prostra de joelho. Glória a Deus. Senhor, Senhor. Eu acho que aquela grande multidão que estava do lado não estava entendendo. Porque ele estava se prostrando diante de Jesus. Aquela grande multidão estava todo mundo em pé. Que Deus, gente. Por que esse homem está se prostrando? Mas esse homem não sabia. E aquele povo não sabia que aquele homem era temente a Deus. Jário. Ele era um homem temente a Deus. Ele clamava a Deus. Ele buscava a Deus. E quando você deposita sua fé, você não vai a médico, você não vai a doutor, você vai ao mestre. Você vai ao mestre porque você sabe a quem você depositou a sua fé. Seja louvado e glorificado. E aquele homem se prostrou de pé, e aquele povo não entendeu, mas ele falou, Senhor, eu rogo para ti, Senhor, que a minha filha está doente, está morta, está moribunda. E Jário saiu, e Jesus saiu para a casa de Jário. Mas quando chega lá, está uma grande multidão. Uma grande multidão, eu creio que a esposa de Jário, porque você tem um filho, uma filha, e você vê se deitado, eles falando, que aquela criança, aquela adolescente de 10 anos, se não sabe a minha memória, foi 10 ou foi 12, já estava doente naquela cama, morta. Mas estava morta para aquele povo que estava ali. Estava morta para aquele povo que estava sem expectativa de vida. Estava morta para aquele povo que não tinha fé em Deus. Como muito aponta eu e aponta você. Aquele não tem jeito. Aquela não tem jeito. Ali é um fracassado. Mas para Deus, Deus confunde. Deus confunde, ó. Deus faz um reboliço. E Deus faz um reboliço que a própria Bíblia fala que ninguém entende Deus. Só quem entende Deus é Ele mesmo que entende. E aí aquele povo, quando Jesus chegou na porta de Jário, e aquela grande multidão, e ainda a palavra de Deus fala que muito falou para Jário, para quem incomoda o mestre? Não está vendo que já está morta? Incomodar o mestre para quê? Quantas vezes está dizendo você tem uma vaga de emprego boa, vou fazer um teste, e muitas vezes você vai para quê? Você não tem curso, você não fez faculdade, e Deus está dizendo assim, não, mas quem dá sou eu. E Deus está dizendo, não, mas quem levanta sou eu. E Deus está dizendo, não, o grande aqui sou eu. Não é o homem da terra, não é a mulher da terra. Glória a Deus. E aí aqui Jário, mas Jário, o homem de Deus, igualmente vocês que estamos aqui essa noite, tem que ter muita atenção sobre isso. Quando alguém lançar a palavra de maldição contra a vida de cada um, não bote no ouvido e no coração, deixa passar. Porque se Jário deixasse a maldição entrar no coração dele, a filha dele não ia ser curada. Mas Jário era homem de Deus, batia o seu joelho, tinha convicção com o pai. Jário falou, ficou quieto. Mas ele falou, para quem incomoda o mestre? Mas houve aí um grande mistério.
na vida de Jairo e na vida, e surpreendente, na vida daqueles que estavam todos ali, praticamente sem fé. Porque sem fé, a própria palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus. Seja louvado e glorificado o nome do Senhor Jesus. Mas quando o Senhor Jesus chega, que vê aquela grande multidão, todas de cabisbaixo, todas sem direção, porque para ele já estava acontecendo um velório, Jesus fala: olha, Jairo, tira a multidão, glória a Deus. Jairo, tira essa grande multidão. Aí Jairo, eu acho que ficou sem entender, porque era para tirar a grande multidão, mas sabe o que Deus está falando? Meus irmãos, que muitas vezes a multidão lhe atrapalha, muitas vezes a multidão não deixa você trilhar, muitas vezes você diz assim: eu vou deixar esse mistério pequeno aqui, eu vou pôr uma grande, e quando chega lá ninguém nem olha para você, nem sequer a palavra certa você vai ouvir. Sabe o que Deus está dizendo? Não vai atrás da multidão, não. Sabe o que Deus está dizendo essa noite, essa tarde aqui a você? Fica onde você está, que a cura sua vai ser aqui. Fica onde você está, que a cura de Jairo, da filha de Jairo, não necessitou ela sair, não. Glória a Deus. A cura de Jairo não necessitou, não, meu filho. Jesus veio até a ela. Sabe o que eu quero dizer para você? Jesus vai até a você. Glória a Deus. Seja, Jesus vai a cada um que está neste lugar. Só é necessário você botar sua fé em prática. Como Jairo. E o Senhor Jesus falou assim: ó Jairo, tira a grande multidão. Jesus curava. Jesus tinha todo o poder de chegar assim e curar na vida de todo mundo. Mas ninguém entende Deus. Se Jesus falou para tirar, porque necessitava Jesus tirar. Sabe o que Deus está me falando? Tem algo que sai da sua vida, seja louvado e glorificado. Não é por mal não, meus irmãos. Tem amizade que separa de você, um para um lado, outro para o outro. E às vezes você chora, e às vezes você pede: meu Deus, não era para ser desse jeito, meu Deus, era para ser desse jeito. Mas Deus está falando: filha, filho, eu te quero separado. Eu te quero sozinho. Ei, eu te quero como um Davi, que iria tomar conta das ovelhas. Ei, quem ia mais Davi? Davi ia só. Mas quem acompanhava Davi? O Todo-Poderoso. O que adianta você estar uma grande multidão e não viver com a vida em Cristo? Vai adiantar o quê? O que adianta você estar com uma grande multidão e na hora do sofrimento ninguém lhe socorre? Vai adiantar o quê? O que adianta na hora das suas lágrimas você está descendo aí e ninguém está rindo da sua cara e da minha cara? Vai adiantar o quê? Sabe o que adianta? É você na casa do Pai, comunhão com Deus. Aí adianta, porque quando você chorar de noite, que a lágrima molhar a parede, no outro dia você mais com um sorriso. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem no amanhecer. Glória a Deus, seja louvado e glorificado. Então, meus irmãos, não importa a situação que você está vivendo, aquela filha de Jairo foi curada. Aquela filha de Jairo foi libertada. Mas por que, irmão? Porque ele não deu ouvido a quem não tinha unção. Glória a Deus. Você vai andar com quem não tem unção. Você vai andar com quem não conhece o caminho. Você vai aprender com quem não sabe nada. Seja louvado e glorificado. Glória a Deus. Ande com pessoas sábias. Porque Moisés andava com Josué, ou Josué andava com Moisés. Quando Moisés morreu, quem foi que ficou no lugar? Glória a Deus. Andar com sábio, meus irmãos. Andar com pessoa que tem luz. Treva não se dá com luz. É necessário a gente andar com luz. Pessoa que tem luz, muitas vezes tem jeito de ter luz, mas a luz está longe. A luz está longe, meus irmãos. Então vigília nessa terra, meus irmãos.
É necessário a gente ter olho de águia. Glória a Deus. Temos que vigiar 24 horas. Que o inimigo não brinca de ser inimigo, não. O inimigo, quando você vê você na casa do Pai, louvando e glorificando, sempre ele vai levantar. Ele vai levantar uma calúnia. Ele vai levantar um disse-me-disse. Ele vai levantar. Aquele era ex-drogado. Olha como está. Bonitinho, né? Agora está tirando onda. Ei, irmão, você era ex. E agora você é presença na casa do Pai. Glória a Deus. Você era um ex-cachaceiro. Ninguém lhe dava nada. Muitas vezes comia até lixo. Glória a Deus. Aí Deus pega o vaso de lá de baixo e começa a trabalhar. Deus começa a trabalhar espiritualmente. O pastor, o obreiro, a casa acolhe e começa a tratar de uma maneira que ninguém vai entender. E aí aquele irmão ou aquela irmã vai passando. É aquela irmã? Não estou acreditando. É aquele irmão? Não estou acreditando. Sabe o que você está sendo para ele? Sabe o que você está sendo para ele? Você está sendo luz. E na mesma hora o seu exemplo que você está dando para aquela pessoa que está lá de fora, vai dizer, olha, o negócio lá é gostoso. Olha, o negócio lá é bom. Olha, eu vou me chegar para os pés do Pai, aonde eu vou ter meu tratamento. Glória a Deus. E aí, e aquela pessoa, você vai ser tipo caixa de mensagem um para o outro. Rapaz, você viu? Aquela irmã andava desse jeito, tá desse jeito. Aquele irmão andava desse jeito, tá desse jeito. Você está vendo a transformação. Aí uma vizinha vai falar para outra, a vizinha vai falar para um colega, vai falar para outro, o colega vai falar para outro. E você vai dizer, rapaz, o caminho é Jesus. O caminho é Jesus que cura, é Jesus que opera, é Jesus que liberta, é Jesus que transforma. Seja louvado e glorificado. Aí, irmão de irmão, Jesus transforma. Caído lá no muturo, caído lá sem valor, Jesus transforma. Aquele vaso todo destruído, porque Jesus transforma. Ei! Ezequiel 37, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus leva Ezequiel até aquele vale de ossos secos. Mas quando Ezequiel chegou próximo daquele vale de ossos secos, Ezequiel olhou para aquele vaso de ossos secos e o Senhor Jesus falou, Ezequiel, profetiza sobre este vale de ossos secos. Eu quero dizer para você, quando para a gente é para a pessoa profetizar, para quem já está lá em cima é bom demais. Olha, quando você já tem uma vida sucedida, a gente chega, você vai ganhar uma casa, você vai comprar um carro novo, você vai ganhar uma mansão. Muitas vezes conhece mais a vida do irmão de que um livro aberto. Seja louvado e glorificado. Aí eu te digo, profetiza aonde você não vê que há vida no seu olho carnal. Profetiza aí, filho. Profetiza aí, filha. E aí Ezequiel falou, Senhor, é impossível viver esses ossos secos. Mas só que o Senhor Jesus profetiza Ezequiel. E a palavra de Deus diz que quando Ezequiel desce o vale de osso seco, que passa ao redor, houve um grande rebuliço. Seja louvado e glorificado. Eu quero dizer para você que essa noite, essa tarde que estamos aqui louvando e glorificando, Jesus vai fazer um grande reboliço na vida. Quem acredita na palavra do profeta, eu vou profetizar vida e transformação na vida de cada um. Aquela porta que estava fechada, em nome do Senhor Jesus, vai ser aberta. Aquela providência que você está pedindo para Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor está entrando com providência. Olha,
aquela causa que você está perdida. Jesus vai estar entrando com providência essa tarde aqui. Jesus está resgatando esse problema que você está dentro de você. Essa tarde aí, ele diz que é uma doença que não quer mais sair. É uma dor. É dor aqui, é dor dali. Que nada é impossível para sarar. Nada é impossível para nada dar certo. Já correu de médico, já correu ali, já correu aqui. Eu quero dizer para você, profetizando em nome do Senhor Jesus, todas as dores vai cair por terra. Toda enfermidade vai cair por terra. Toda angústia vai cair por terra. Todo espírito da depressão vai cair por terra. Todas as dores nas colunas, no joelho, em cada circulação do seu corpo. O Senhor vai restaurar essa noite, essa tarde que estamos aqui, louvando, glorificando o nome de Deus. Jesus vai fazer milagre na vida. Assim como Jesus levantou aquele coxo que havia na porta do templo, aonde no livro de Atos 3, aquele coxo andava pedindo esmola. Aquele coxo andava pedindo uma esmola para sobreviver. Mas o Senhor Jesus entrou em providência quando enviou o seu discípulo lá, que falou: olha para mim. Aquele coxo olhou, ele falou: fritanos. Pedro e João, quando olhou, ele falou: fritando os olhos de mim. Aquele coxo ficou esperando. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquele coxo ficou esperando uma moeda. Glória a Deus. Mas no momento que Jesus deu ordem a Pedro e a João para profetizar na vida daquele coxo, mas irmão, não era uma moeda para ele sobreviver. Não era uma moeda para ele se manter. Aquele coxo, acredita em mim, que ele não vinha andando, pegava ele, tinha gente que pegava ele e botava na porta do templo. Que a porta do templo era famosa. Entrava gente e saía gente. Glória a Deus. Mas quando aquele homem teve um encontro com o mestre, foi diferente na vida daquele homem, meus irmãos. Aquele homem teve um encontro com o mestre. Então na minha vida, na sua vida é diferente. Quando eu e você tem encontro com o mestre, ele não vai trazer moeda, ele não vai trazer dinheiro, ele não vai trazer nada para mim nem para você. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que diz que ele é dono do ouro e da prata. Para que ele vai trazer para mim e para você? Mas sabe que muitas vezes está pensando, quando vai na casa do pai, fica pensando: ah, eu vou para a igreja para eu comprar um carro logo. Eu vou para a igreja para eu ter uma vida financeira boa. Mas sabe o que eu e você precisa? Não é vida financeira boa nenhuma. Sabe o que eu e você precisa? É comunhão com Deus. Sabe o que eu e você precisa? É ter intimidade com Deus. Sabe o que eu e você precisa? É ter comunhão. Sabe por quê? Porque se Deus e você não tiver comunhão um com o outro, como é que você vai curar? Como é que você vai falar a palavra de profeta e vai acontecer? Como é que você, quando a pessoa está endemoniada, você vai botar a mão pelo nome do Senhor Jesus e vai ser liberto? Então Deus não quer dar dinheiro, não. Deus quer dar na minha vida e na sua vida é sabedoria, como deu a Salomão, quando aquela mulher perguntou: Salomão, o que é que você quer? Ele respondeu o quê? Eu quero sabedoria. Assim Deus faz na minha vida e na sua vida. O que eu e você tem que ter na minha vida e na sua vida é sabedoria da palavra do Senhor. Seja louvado e glorificado. Eu vou contar um testemunho rapidinho aqui. Glória a Deus. Olha, eu trabalho numa empresa
aonde um rapaz estava trabalhando. O rapaz ia fazer a ceasa e o cunhado do rapaz ia com ele. O cunhado com a idade de uns 25 anos. E eu via aquele homem todo dia indo e voltando da ceasa, mas eu não sabia que aquele homem não ganhava nada. E aí eu cheguei um dia para ele e falei assim: ô irmão, me desculpa aí, o senhor ganha quanto? Ele olhou para minha cara assim e falou assim: irmão, aqui eu não ganho nada. Eu falei: o senhor não ganha nada? Ele é. Por que? Ele: não, eu vou com meu sogro e eu ajudo meu sogro. Que é mesmo, é? Isso aí é de uns 6 meses ou mais. Aí eu olhei para o rosto dele assim e falei assim: você acredita em profeta? Ele olhou para minha cara assim e falou assim: acredito, não é cristão não. Aí ele falou assim: eu acredito. Eu falei: ó, eu vou profetizar, tem 8 dias para Deus abrir a porta para você estar trabalhando. Ele falou: é mesmo. Eu peguei na mão dele: está profetizado em nome do Senhor Jesus. Ele falou: tá. Assim eu larguei com a profecia. Foi segunda-feira. Segunda-feira, foi terça, quarta. Quinta-feira, quando eu cheguei lá, o homem está com a fala da empresa. Aí ele olhou assim para mim, veio cá, me deu aquele abraço. Ô meu irmão, obrigado. O que, meu irmão? Ele: pela profecia. Eu já vi que aqui na terra há profeta ainda. Eu falei: meu irmão, a honra e a glória do Todo-Poderoso. É assim que Deus faz na minha vida e na sua vida, irmão. Quando a gente se entrega a Deus, tudo Ele fará. Sabe por que tudo Ele fará? Esse coxo que estava aqui deitado na cama, o cego, o de Cafarnaum, o aleijado, ele foi curado, foi. Mas aqui, para terminar rapidinho aqui, no último aqui, que Jesus fala aqui: ora, para quem sabe que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, e disse então ao paralítico: levanta-te e toma a tua cama e vai para a tua casa. Olha o que Deus está falando aqui para mim e para você. Ele está dizendo essa tarde aqui: ó, levante e te pega a tua cama e anda. E porque Ele mandou pegar aquela cama e andar, aquela cama serviu de testemunho na minha vida e na sua vida. Assim aquela cama serviu de testemunho para aquele homem. Assim tem algo na sua vida que você já passou, ou você vai passar, que vai ser de testemunho para identificar a sua vida lá fora, aonde você botar a ponta dos seus pés, que Deus vai ser honrado, o nome dEle, seja louvado e glorificado. E assim agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Me perdoe aí, passei 2